Pessoal, boa noite. Boa noite. Boa noite. Tudo bem com vocês? Boa noite. Sobreviveram às provas? Todo mundo tranquilo? Então, estão mais aliviados? Eu me lembro que na última aula que nós tivemos, eu senti vocês tensos, todo mundo preocupado, com medo das provas. E aí, foi difícil ou não? Como foi? Bastante. Tranquilo? Deixa eu perguntar uma coisa. Vocês viram a nota de vocês lá no sistema? Saiu? Tá aparecendo para vocês? Todo mundo conseguiu acessar? Sim? Eu tive algumas pessoas que acabaram não enviando os trabalhos, tá, gente? Aí, infelizmente, quem não enviou o trabalho, aí acabou tirando 0 no trabalho, certo? Até mandei um e-mail depois com uma segunda oportunidade, mas aí se não entregou, não tem muito o que fazer. Pessoal, eu tenho algumas informações para passar para vocês. Acho que como todo mundo aí já está sabendo, né, os coordenadores já falaram com a grande maioria da turma, a partir da semana que vem nós voltaremos a ter alguns encontros presenciais. Essa informação chegou para vocês já? Todo mundo está sabendo? Sim? Antes de nós começarmos a nossa aula, eu gostaria aí de reforçar um pedido da coordenação, né, a respeito daquele termo. Então, assim, como vocês sabem, como já é de conhecimento de todos, essa participação presencial, ela não é obrigatória nesse momento. Então, aí vocês vão ter a flexibilidade de poder escolher ou não participar dessas nossas aulas presenciais ou se somente começará aqui nesse nosso modelo remoto. Tá correto? Todo mundo entendeu isso? Eu gostaria de pedir para vocês que todo mundo preencha o formulário, sendo o aceite ou não da participação presencial, e que encaminhe o mais rápido possível esse formulário para a coordenação, tá? Pessoal, é de suma importância que nós tenhamos esse retorno de vocês para que a gente possa organizar essas aulas práticas. Como vocês já devem imaginar, aí nós teremos um número reduzido em sala de aula, o que acaba tornando a nossa aula um pouco mais desafiadora. Então, nós vamos ter que nos organizar muito bem para que a gente consiga desenvolver as nossas atividades e de uma forma segura, nós possamos ofertar segurança a todos, tanto aos professores quanto aos alunos, e a gente possa retomar um pouquinho essa nossa rotina, tá? E aí, o que acontece, gente? Em virtude dessa nossa logística que nós estamos organizando e de todas as medidas sanitárias que nós vamos ter que seguir, com todos os cuidados, né? Com álcool, com máscara, então, capacidade reduzida de sala de aula. Então, em virtude de todos esses fatores, essas particularidades que nós vamos ter aí ao retorno presencial, eu acho que agora é o primeiro contato de vocês com a instituição, né? Vocês são o primeiro ano, vocês ainda não tiveram aula na Uningá, provavelmente para muitos vai ser a primeira vez que vai, inclusive, conhecer a sala de aula da instituição. Então, em virtude aí desse nosso cronograma que está sendo organizado pela coordenação, a coordenação de todos os cursos, tá, de todas as engenharias, a nossa aula ela vai mudar de horário, tá? Então, a nossa aula ela passará da segunda noite para a quinta no primeiro horário. Então, nós vamos passar a partir da semana que vem, já na Uningá, já em sala de aula, nós teremos aí, o nosso horário de aula será aí no primeiro horário, às 19 horas, tá certo? Né? Nós vamos ir até umas 20, 40 por aí. É o nosso primeiro horário normal. Tranquilo até aqui? Todo mundo entendeu? Sim? Sim, tranquilo. Tranquilo? E aí, gente, ó, como vai ser, tá? Todos os materiais de desenho que vocês utilizam aí para produzir os trabalhos que nós fazemos ao longo do bimestre,
vocês vão levar esses materiais para a sala de aula, tá? Então, aí nós vamos usar os mesmos materiais de desenho. Réguas, quadro, lapiseira, todas folha, todos esses materiais que nós usamos para fazer esses desenhos até o momento, nós vamos usar isso em sala de aula. Então, vocês têm que estar em sala de aula em posse desses materiais para que a gente possa desenvolver o nosso trabalho, a gente possa trabalhar, tá? Eu tive uma conversa hoje à tarde com algum dos coordenadores e, a princípio, nessa nossa disciplina de desenho, como nós vamos fazer? Nós vamos chegar e vamos dividir a sala em duas, né? Então, nós vamos ter 2 grupos, até em virtude da quantidade máxima permitida de pessoas por sala. Então, nós vamos dividir ela em 2 grupos, tá? E nós vamos nos revezar. Como que a disciplina de desenho funciona normalmente, tá? Em sala de aula, como ela funciona? Nós temos uma disciplina que ela essencialmente ela é prática. Vocês já devem ter percebido isso, né? A essência da disciplina é desenvolver trabalhos. Nós fazemos muitos trabalhos. Geralmente, a forma com que nós agimos em sala de aula, geralmente eu explico para vocês a disciplina, explicar o conteúdo e lanço um trabalho. E aí eu vou assessorando esse desenvolvimento desse trabalho. É muito parecido com o que nós fazemos aqui nesse nosso modelo remoto, tá? Só que daí é mais próximo, né? É mais dinâmico, porque a gente consegue desenvolver o trabalho em sala de aula e o feedback talvez ele seja um pouco mais rápido, essa orientação, porque a gente não precisa, às vezes, não depende de câmera, não depende de foto, não vai depender de outra aula para isso, então às vezes a gente resolve na hora, tá? Então nós vamos dividir a sala em 2, nós vamos ficar um grupo em cada sala, tá? E eu vou passar aí nessas salas para ir orientando vocês a fazer o trabalho. Eu vou chegar em sala de aula, vou lançar o trabalho, vocês vão começar a fazer o desenho, tá? E aí eu vou passando, dando as orientações, esclarecendo as dúvidas. Todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu? Tá aqui ok, gente? Tranquilo? Ok. Sim? Lá na Uningá, como funciona? Nós vamos utilizar o piso térreo, tá? Do laboratório de desenho. Quem conhece onde ficam os laboratórios de desenho da Uningá? Alguém conhece? Alguém já foi? Aqueles lá no finalzão? Isso, fica do lado do ginásio da educação física. Nós temos um bloco um pouco menor, e lá são os blocos de desenho. Assim que você entra no bloco, pela entrada principal, você já vê um corredor com várias salas de desenho. Provavelmente, nós vamos usar esses laboratórios. É no mesmo lugar do ano passado, tá? Os mesmos lugares que, corriqueiramente, a engenharia e a arquitetura acaba utilizando essas salas. Então, para quem não conhece, são salas que têm pranchetas, né? Pranchetas grandes, tamanho A2. As pranchetas estão lá disponíveis e vocês poderão utilizar as pranchetas da instituição. Não necessariamente se vocês precisam levar mesa, tá? Caso alguém tenha uma mesa portátil, queira levar, se sinta à vontade de levar, pode levar, tá liberado, tá certo? Mas vocês também terão a opção de poder utilizar a infraestrutura da instituição, as pranchetas da instituição. Vocês poderão usufruir de todo esse material. Mesma coisa, aí a gente precisa somente ver como vai funcionar essa logística, né? Nós vamos trabalhar em regime especial, mas normalmente, se fosse em períodos normais, vocês também no contraturno poderiam usar essas salas, tá? Era só chegar, pedir para o técnico do laboratório e usar a sala normalmente. E aí agora, como nós voltarmos, ainda será interessante a gente perguntar primeiro para a coordenação, para ver se existe essa liberação ou não para vocês usarem. Se não tiver problema, vocês podem usar a sala, tá certo? Mas isso a gente vai ter que conferir primeiro, perguntar e para saber como é, tá? Gente, liga o microfone que é mais fácil. Tá certo para fazer as perguntas? Porque às vezes eu não consigo não ler. Tá aqui tranquilo, gente? Tranquilo. Tranquilos?
Então, pessoal, ó, a partir de agora, nós tivemos aí esse primeiro bimestre introdutório, nós tivemos aí princípios básicos de desenho, então aí é uma linguagem básica, é meio que para alfabetizar vocês aí dentro do desenho técnico. Nós temos ainda 2 aulas para concluir essa nossa primeira etapa, e aí nós vamos para a mão à massa, tá? Nós vamos começar a desenhar um projeto em si. Então, eu pretendo dividir aí a turma em alguns grupos, tá? Vamos ter aí um projeto direcionado para engenharia civil e elétrica, deve ser um projeto arquitetônico, um projeto de uma pequena residência. E para o pessoal da mecânica, provavelmente o pessoal vai começar a desenhar peças, tá? Aí numa menor escala. Da computação, ainda estou decidindo exatamente qual vai ser o exercício. Mas a dinâmica vai ser essa, tá, pessoal? Eu vou lançar o projeto para vocês com algumas etapas, e aí vocês vão ter que cumprir essas etapas e me entregar essas etapas no final do nosso bimestre. Nós temos agora uma vantagem, porque como nós estamos autorizados a voltar presencialmente, a ter atividades presencialmente, provavelmente essa entrega vai ser presencial também, tá? Então, como vai ser? Vocês vão ter os desenhos feitos nas folhas e vocês, então, encadernam esses desenhos e entregam no final do bimestre esses desenhos, tá certo? Só que aí, ao longo desse segundo bimestre, nós vamos ter algumas etapas parciais. Então, vão acontecer de aulas, né? Estou montando aqui o cronograma ainda de vocês. Nós temos uma particularidade. Esse segundo bimestre é extremamente curto, tá? Então, temos aí mais ou menos 5 encontros. É um mês de aula. Então, vão acontecer aí alguns momentos em que vocês terão que apresentar algumas etapas parciais. Essas etapas parciais valerão nota, então elas serão avaliadas, tá? Mas vai ser tudo de acordo com o cronograma já pré-estabelecido. Fiquem tranquilos. Tá certo? Nós podemos dar início aí, então, ao conteúdo desse nosso segundo bimestre? Alguém tem alguma coisa a acrescentar? Ô, professor, você já sabe o dia que vai ser as aulas? Na quinta-feira, no primeiro horário. Tá bom, obrigado. Nós vamos mudar o horário, tá, gente? Eu já falei isso no começo da aula. Nós vamos alterar o horário. Não será mais na segunda-feira no segundo horário, mas será sim na quinta-feira no primeiro horário. Você vai passar o horário? Provavelmente a coordenação vai disponibilizar esse nosso cronogramazinho, sim. Professor, e quem não for? Oi? E quem não for, como que faz para assistir a aula? É que nós teremos assim, o Manuel, a dinâmica é que nós tenhamos encontros presenciais a cada 2 semanas, tá? Então, uma semana será presencial e na outra semana provavelmente vai continuar sendo remoto aqui, como nós estamos fazendo. Beleza, bacana, entendi. Entendeu? Então, assim, quem não optar por não ir até a instituição, não vai ficar sem aula, tá, gente? Pelo menos nós vamos tentar fazer esse revezamento para que a gente possa fazer... A gente vai tocar a disciplina muito como assessoria, tá? Eu lanço o projeto para vocês e vocês começam a desenvolver esse projeto e a gente vai esclarecendo dúvidas, porque nós precisamos aplicar esse conteúdo e colocar ele em prática. Então, daqui para frente, vocês precisam colocar muito a mão na massa. Vocês precisam sair dessa disciplina totalmente capacitado e sabendo desenhar um projeto completo. Entendeu? Então, o objetivo dessa disciplina, a base dela, é que vocês saiam daqui sabendo desenhar um projeto completo, tá certo? Então, agora, no primeiro bimestre, a gente acabou aprendendo esses princípios básicos de linha, de traço, de margem, carimbo, escala, todas as coisas que nós vimos aí. É uma linguagem básica de desenho. Então, agora a gente vai aplicar essa linguagem básica a cada um dos elementos de um projeto. Tá certo? Para a gente não perder muito tempo, pessoal, eu vou dar início aqui a algum conteúdo do nosso segundo bimestre. Eu vou compartilhar a tela com vocês. E aí, a partir do momento que eu faço esse compartilhamento, eu não consigo mais ver a tela aqui do Meet, tá? Então, qualquer interação que vocês forem fazer, perguntas, comentários, liguem o microfone, por favor.
Aparecendo para todos? Todos conseguem ver? Sim. Ó, eu não vou maximizar a tela, porque a gente tem visto que quando maximiza ela acaba travando, tá? Então vamos lá, ó. O conteúdo da aula de hoje é corte, tá? O que é um corte? O que na verdade significa um corte? Um desenho de corte. Qual que é a ideia? Então, o corte, vocês vão perceber que ela é um tipo de projeção ortogonal. Quem lembra das projeções que nós fizemos? Todo mundo lembra das projeções? Sim ou não? Sim. Qual que é a diferença de um corte para uma projeção? Assim, bem grosseiramente, a gente pode dizer que o corte ele é uma projeção, só que acrescentado uma peça em vista, uma peça seccionada, acrescentado um elemento que ele está seccionado. O que quer dizer seccionado? Eu estou cortando ele, eu estou separando ele em dois, em três, tá? Então ele vai ser uma vista ortogonal, como a gente está conhecendo, quando a gente conheceu, tá? E aí ele vai ter, junto dessa vista ortogonal, mais algum elemento que foi cortado, foi fatiado, tá? Então, ele é empregado para facilitar a compreensão do objeto. Percebam que em desenho, gente, a lógica é sempre a mesma, tá? É sempre a relação do objeto e do observador. Essa é a lógica de desenho. Então, todo desenho que nós formos fazer em qualquer projeto, seja de mecânica, seja de civil, qualquer projeto que você for fazer, você precisa ter em mente que a lógica de linguagem de representação, ela vai estar sempre embasada nessa relação que existe entre o objeto que está sendo observado, que está sendo olhado, e o ponto de vista do observador. Então, essa lógica não muda para nenhum tipo de desenho, tá? Então, quando a gente fala em corte, o objetivo do corte é justamente viabilizar essa relação, é facilitar essa relação, fazer com que a gente consiga o observador, né, nós, na posição de observadores, consigamos aí entender, compreender esse objeto que está sendo observado. Então, quando eu adoto essa linguagem de corte, eu estou aplicando detalhes. E é por meio do corte que eu vou conseguir entender como que vai funcionar cada detalhezinho, cada especificidade de um objeto, tá? E a gente vai entender isso. Olha esse desenho esquemático aqui, ó. Isso aqui é uma ilustração muito simplória, tá? De uma casa. É como se fosse uma edificação, uma pequena casa, uma pequena casinha, vista em perspectiva. Olha a ideia do corte, ó. É como se eu viesse com uma faca e fizesse o fatiamento dessa casa. É como se eu pegasse, por exemplo, uma melancia, viesse com uma faca e cortasse essa melancia ao meio e abrisse essa melancia em duas partes. Quem já abriu uma melancia? Quem conhece? Sabe o que eu estou falando? Eu. Quando você pega uma melancia inteira, você pega uma faca, você passa no meio da melancia e você abre ela, você não vê dentro da melancia as partes vermelhas, com semente, com tudo? Isso. Sim ou não? A lógica do corte é a mesma coisa, tá? Aqui, esse meu plano azul, em azul, que está em destaque, ele está representando um plano de corte, tá? É como se fosse a minha faca passando sobre a edificação. Então, isso a gente chama de plano de corte, tá? E quando esse plano de corte ele vai atuar sobre esse meu desenho, ele vai gerar esse resultado aqui, ó. Deu para entender, gente? Sim. Agora, vamos imaginar uma coisa. Vamos fazer um exercício de imaginação. Suponhamos que você está exatamente nessa posição aqui, ó. E você está enxergando esse elemento cortado de frente. Então, você vai ter uma vista frontal. Qual que é a diferença dessa minha vista frontal para uma projeção ortogonal frontal? Qual que seria a diferença entre ambos? De um corte e uma projeção frontal? Quem sabe me dizer? Estaria vendo dentro da casa? Oi?
conseguiria olhar dentro da casa? Isso, mas do jeito que está aqui, ó, numa projeção, numa vista frontal, eu não conseguiria olhar dentro da casa também? Se a imagem fosse igual? Oi? Se a imagem fosse igual? Isso, vamos supor que a imagem está igual. Se eu colocar um corte frontal, um corte como está aqui, e se eu colocar uma projeção frontal lado a lado, os dois, qual que vai ser a diferença de um desenho para o outro? Uma seria em 2D e a outra em 3D? Não, ambos são em 2D. As duas vão ser em 2D. Pensa aí, qual que vai ser a diferença de um corte para uma parte ortogonal? Quem arrisca? Nenhuma? Ó, nós temos a diferença, ela é muito simplória, tá? Mas ela é muito significativa. A grande diferença que existe entre um elemento em corte, uma vista de corte e uma vista de projeção ortogonal é o material que foi cortado. Ó, se eu fosse desenhar uma vista dessa parede do fundo aqui, ó, ela seria exatamente esse formatinho aqui, ó. Vocês concordam comigo? Em linha fina? Todo mundo concorda? Sim ou não? Sim. Sim. E qual que é a grande diferença para o corte? No corte vai aparecer a espessura, tá vendo? Ó? Aparece a espessura do material. Se na minha projeção ortogonal eu representaria essas linhas internas aqui, ó, no corte eu posso representar a linha externa mostrando a espessura do material. E esse material que ele foi cortado, ele vai ser representado com achura e com linha mais grossa. Por que linha mais grossa? Ele está mais próximo de quem está observando. Deu para entender essa relação? Sim. Deu para entender? Ó, vamos lá para o próximo. Ó. Ele é a forma mais coerente de representação de peças, principalmente, tá? E peças que tenham detalhes internos. Ele pode ser considerado uma espécie de vista, onde o observador visualiza a parte interna e a externa, tá? Ele pode ser denominado também uma vista cortada. Outro ponto, ó. Nós temos aqui, ó, essa norma NBR 10.067 de 87, que vai trazer algumas orientações para que a gente possa executar esse corte da maneira correta, tá bom? Então, nós temos aqui ó, um passo a passo, ó, bem esquemático, bem simplório, para que vocês possam executar um desenho de corte. Eu vou disponibilizar esse material e aí vocês depois leem com mais calma, tá? Então, ó, quando eu vou elaborar um corte, eu preciso respeitar duas regras bem básicas, tá? A representação ela vai ter que contemplar a superfície do plano de corte, ou seja, eu tenho que mostrar a espessura do material. Depois eu vou ter que mostrar a parte que foi cortada, esse material que foi cortado, eu vou assinalar ele, eu vou representar ele por meio de achuras. E a gente vai entender daqui a pouquinho o que é achura, um pouco mais para frente, tá? Outra coisa, existem linhas de corte que são feitas por eixos de simetria. Lembra lá que a gente viu em cotas que existem desenhos que a gente pode cotar esses desenhos por meio de eixos? Quem lembra disso? Todo mundo lembra disso? Eu não. Vocês não lembram? A gente tem peças, vou mostrar o próximo exemplo aqui, dá para ver isso. A gente tem peças que, para poder fazer a cotagem, o dimensionamento dessas peças, a gente usa a linha de eixo. Às vezes, essas linhas de eixo, elas vão estar, por exemplo, se eu tiver uma peça retangular, se estiver cotando ela na vertical, ela vai estar exatamente no centro dessa peça, certo? Essa linha de eixo são aí proporções que são estabelecidas para que a gente possa demonstrar um tamanho ali que vai ser empregado. Uma coisa que é importante a gente saber sobre linha de corte é o quê? O corte, ele não poderá ser feito sem a planta baixa, tá? A planta baixa, ela é
aí a origem do corte. Não, se a planta baixa estiver errada, o corte vai estar errado. Não tem como eu fazer um corte sem fazer a planta. Por quê que eu não tenho como? Porque é o seguinte, ó, você precisa, dentro da sua planta baixa, você vai ter que fazer uma linha representando aonde está sendo passado esse corte, tá? Vou voltar mais um pouquinho para mostrar para vocês, ó. Esse exemplo aqui dessa edificação, como ela está disposta aqui em 3D. A minha planta baixa, eu tenho aqui esse meu plano de corte, que ele está exatamente no meio. Se eu fosse ver isso daqui em planta baixa, eu ia ter uma linha pontilhada, uma linha tracejada na planta baixa, indicando aonde, para que lado eu estou observando e para que lado está sendo cortado, tá? A linha de corte, que ela é inserida na planta baixa, ela é representada por essa tipologia aqui, ó. Vai ser sempre um traço, um ponto e traço. Então, você vai ter sempre uma lógica. Para fazer a linha de corte, você vai fazer traço, ponto, ponto. E essa linha ela vai passar bem no meio do desenho, como está acontecendo aqui, ó. Isso é uma peça mecânica, tá? Não vou saber te falar o nome dessa peça, porque aí também já foge um pouquinho do meu conhecimento, não sou engenheiro mecânico. Então, nós temos aqui uma peça mecânica, tá? E esse desenho aqui representa uma planta dessa peça. Estou vendo a peça de cima para baixo, tá? A planta. E aí, para representar onde eu estou cortando essa linha, eu passo essas linhas bem no meio do desenho, ó, bem no meio da planta. Tá certo? Então, ó, olha aqui esse esqueminha aqui, ó. Ele está indicando que esse desenho que eu passei, essa linha que eu passei na horizontal, ele está indicando que eu cortei essa peça ao meio e eu estou observando ela de baixo para cima. Estou observando nessa direção que está aqui essa seta. E quando eu observo nessa direção, eu tenho esse resultado aqui, ó, esse desenho. Deu para entender? Sim, agora eu entendi bem. Tem dúvidas aqui, gente? Isso aqui é importante. Alguém ficou com dúvidas a respeito disso? A gente pode tocar? Professor, Hum. aquela parte do ponto ali, como que é? Eu não entendi direito. Que é a linha, um ponto. Isso aqui é representação da gráfica. É assim, ó. Quando você for construir uma linha de corte, a linguagem técnica é traço, ponto. Depois traço, ponto. E assim você vai por toda a extensão da peça. Que é o que acontece aqui, ó. Tá vendo, ó? Sim. Dá para ver, ó? Sim, Aqui, dá para ver. Aqui, se você observar bem, dá para reparar que nesse desenho aqui é empregada essa tipologia, ó. Eu tenho um traço, depois eu tenho um ponto, eu tenho outro traço, outro ponto e o último traço aqui, ó. Que está mostrando aonde está passando. Qual que é a diferença da linha de corte para a linha de projeção? Linha de projeção é uma linha que indica que existe no meu desenho, existe um elemento que eu não estou conseguindo ver por aquele ângulo, mas ele está ali. E aí essa linha de projeção, ela é feita somente de traços. Quando você vê pequenos traços bem próximos uns dos outros, com pouco espaçamento, é uma linha que está indicando projeção. Quer dizer que eu estou projetando, meu desenho está projetando algo que eu não estou vendo. Existe ali um elemento que está oculto para aquele ângulo de visão, mas que ele existe. E eu preciso considerar que ele existe, tá certo? E aí a linha de corte, ela é diferente. Ela vai estar posicionada no desenho, indicando que o meu plano de corte, a minha faca, ela vai estar passando naquele local, naquela posição. Dá para entender? Sim. Por que isso é importante, gente? Ó, vamos lá. Vou tentar falar a linguagem de vocês. Ó, um projeto de uma casa, certo? O meu desenho de corte, ele vai servir para mim mostrar material que está sendo usado para fazer a parede, altura da casa, que é o pé direito, que a gente chama, tipo de telhado, tipo de fundação, tipo de solo,
que vai ter essa casa, tá? Vidro, tipo de vidro que tem, tipo de porta, tamanho de porta, todas essas informações elas vão dentro do corte. Se eu faço um corte, eu erro nesse corte, eu posso ter problema com a dimensão, com a altura do pé direito, com a altura da casa, eu posso ter problema com execução do telhado, eu posso ter problema com execução de parede, execução de fundação. Então, um desenho mal feito, um corte mal desenhado, ele pode trazer todas essas séries de problemas para a edificação, para o processo executivo. E aí acaba gerando até mesmo desperdício de material, de tempo. Então, muitos prejuízos para um processo construtivo. Falando da linguagem da mecânica, quando você vai ali forjar uma peça, por exemplo, se a sua peça ela tem ali dentro dela um formato esférico, um cilindro, tem uma abertura, e você não desenha essa abertura no corte, e você manda isso aí para ser fundido e ser produzido, o que acontece? A tua peça você vai acabar tendo que jogar fora essa peça, porque você sabe que trabalha com milímetros, e trabalha com espessuras, com medidas que são muito precisas, tá certo? Então, um erro de desenho técnico, que você deixa de representar um elemento, principalmente em um corte, vai resultar na inviabilização da utilização dessa peça, porque ela vai faltar ali dentro dessa peça, vai faltar um elemento que poderia ser fundamental para funcionar outras engrenagens, que vai acabar inviabilizando você usar essa peça. Resultado, você vai ter que descartar essa peça e fazer outra bem feita. E você sabe que isso custa dinheiro. Isso custa, além de dinheiro, tempo. E muitas vezes pode custar até o seu emprego. Então, aí que tá. Então, assim, essa linguagem técnica ela é muito importante para ser adotada. A gente precisa ter muita atenção agora quando a gente vai começar a desenhar projeto, tá certo? Outra tipologia de corte, vocês viram que aqui eu tenho um corte total, tá? Eu cortei exatamente no meio essa peça e abri ela em dois, como se fosse aquele exemplo da melancia que eu falei, eu passei uma faca no meio dela, abri em dois. Aí eu tenho os meio cortes, eu não preciso exatamente cortar a peça inteira, eu não preciso, por exemplo, abrir essa peça em dois. Eu posso cortar ela em L, como ela está aqui, ó. Eu corto um pedaço na vertical, eu corto um pedaço na horizontal. E já é o suficiente, por exemplo, para mim ver aqui o diâmetro desse furo. Certo? Quem me perguntou da linha de eixo, olha aqui, ó. Geralmente essas linhas de eixo, elas são muito utilizadas, principalmente em elementos esféricos como esse daqui, ó. Eu coloco ela ali no centro dessa minha geometria esférica e ela serve até para me ajudar a cotar. Olha aqui, ó, um outro exemplo de corte seccionado, ó. Você pode ver que aqui eu tenho um corte praticamente quase, ele vai sendo todo tortuoso. Olha aqui como ele passa em planta, ó. Eu venho ele reto, depois eu quebro, eu corto mais para cima e eu vou tirando. Por que eu uso esse tipo de corte aqui? Quem sabe me dizer? Qual que é a lógica? Por que eu vou usar esse tipo de corte, não aquele corte reto, simples? Quem sabe me dizer? Por questão que tem um furo na peça e precisa passar no meio delas? Exatamente, porque eu tenho um detalhe que ele precisa ser representado com maior clareza. Eu tenho que ter uma maior atenção para esse detalhe, que é o furo, tá? Então, o meu desenho técnico, ele precisa mostrar para quem vai executar essa peça, ele precisa mostrar que esse furo existe. Então, uma forma de mostrar o detalhe desse furo e como ele precisa ser executado é passando esse corte múltiplo aqui, esse corte composto, tá certo? Então, ó, vamos estabelecer uma lógica aqui muito simples. Quais são os critérios que eu vou adotar para estabelecer aonde a minha linha de corte vai passar em um projeto? Quem sabe me dizer? Como que eu escolho o local onde eu vou posicionar a minha linha de corte dentro de um projeto? O local que pega mais Quem sabe detalhes. dizer? Exatamente, o local que tem mais detalhes. Eu vou posicionar a minha linha de corte no local onde eu tenho maior número de detalhes
e o meu desenho precisa ter o maior número de informações, tá? Para um projeto arquitetônico, é muito comum os cortes passarem dentro das áreas molhadas. Por que áreas molhadas, gente? Áreas molhadas, banheiro, cozinha, lavanderia. Por quê? Quem sabe me dizer? Porque tem cano lá? Oi? Porque tem cano lá? Exatamente, muito por causa do projeto hidráulico. Posicionamento do reservatório, tá? Da caixa d'água, onde a caixa d'água vai ficar. Geralmente, quando a gente vai colocar a caixa d'água, nós precisamos ter aí uma estrutura independente de madeira para dar suporte para a caixa d'água. Nesses pontos, muitas vezes o telhado ele é até um pouco mais alto para poder caber a caixa d'água, onde vai passar os tubos de queda, vai passar tubulação de chuveiro, de vaso, de lavatório. Então, geralmente, nós passamos o corte nessas áreas. E na mecânica, a gente costuma passar os cortes em locais da peça onde ela tem furo ou encaixe, tá? Então, essas tipologias são usadas para justamente potencializar os detalhes de cada um dos desenhos. Ó, vamos lá, ó. Aqui, uma peça esférica, tá? Cilíndrica. E como ficaria esse corte, ó? Tá vendo? Vocês perceberam que aqui, ó, a peça ela é cilíndrica. Ó, isso aqui é a planta dela. Só que quando eu passo ela em corte, vocês viram que ela não tem perspectiva, ela continua sendo 2D? Quem reparou? Vocês repararam isso, gente? Sim. E vocês viram que agora, diferente da vista, começa a ter um monte de elemento aqui em corte, ó, com achura. Isso muda, ó. Olha aqui, ó, mais um exemplo, ó. Corte seccionado. Esse quadradinho aqui é o plano de corte, como se fosse a faca, tá? Eu passo esse quadradinho e aqui, ó, posicionamento da linha de corte em planta. Vocês perceberam que tem duas setinhas aqui, ó? O A e o A, setinhas em cima e embaixo, ó. Essas setas indicam para que lado eu estou olhando, para que lado o meu observador está observando, tá? E aí, dentro de um desenho, a gente pode ter mais de um corte. A gente pode ter um corte, por exemplo, aqui na transversal, como é esse, e na longitudinal poderia ter um outro aqui, ó. E aí nós começamos a enumerar esses cortes. Aqui eu tenho corte AA, essa transversal foi dado o nome de AA. Se eu tivesse um outro passando aqui na longitudinal, eu poderia muito bem chamar ele de BB. Se eu tivesse um terceiro aqui, poderia chamar ele de CC. E assim sucessivamente, tá? Então é uma lógica de representação. Aqui, ó, mesmo esquema, tá? Desses exemplos que nós vimos até o outro. E agora, esqueci de mudar esse nome aqui. Deixa eu colocar aqui já, porque daí eu vou postar isso para vocês. Outro ponto que é importante, está totalmente associado, são as achuras. E aí, quando eu falo em achuras, eu cito essa norma aqui, ó, 12.298. Essa norma, ela deve ser usada juntamente com aquela norma de peso de linha que nós já trabalhamos no primeiro bimestre, tá? Lembre o seguinte, que toda vez que eu tiver um elemento em corte, eu vou precisar usar achuras para representar essa parte que está sendo cortada, e essa parte que está sendo cortada, ela precisará ser feita com uma lapiseira mais grossa, com uma linha mais grossa, porque ela estará mais próxima do observador em relação à outra parte, à outra face que está sendo observada em vista. Deu para entender, gente? Tranquilo até aqui? Sim, tranquilo. Então, ó, o que são as achuras, tá? São linhas ou figuras que o objetivo dela é representar que existe ali um material que foi cortado. Para isso serve a achura, tá certo? A gente costuma usar achuras aonde? Para representar concreto, vidro, representar alumínio, terra, metal, piso. É muito comum a gente usar achuras para representar áreas molhadas, tá?
área de banheiro, áreas de serviço. Então, é muito comum a gente dar essa aplicabilidade. Então, para usar essa minha Ashura, essa minha técnica de Ashura, eu não posso ignorar essa minha norma aqui, ó, 8.403, que é de pesos de linha, tá? Vamos lá, ó. Alguns princípios básicos para a construção das Ashuras. As Ashuras são essas figurinhas aqui, ó. Esses tipos de representação, ó. Quando eu tiver uma mesma peça, quando eu tiver uma peça que ela tem um material só e ele é cortado, as Ashuras elas vão ser sempre na mesma direção, tá? Se eu fizer essa Ashura inclinada em 45 graus para a direita, toda a peça vai ter que ser em 45 graus para a direita. Eu tenho uma outra tipologia que é aqui, ó. Quando eu tenho um encaixe de peças, tá? Que elas são de materiais diferentes, mas elas estão próximas, elas estão encaixadas, aí eu mudo essa minha linguagem, ó. Eu uso uma inclinação para representar uma peça, eu uso outra inclinação para representar outra. Fica claro isso aqui para vocês? Deu para entender? Sim. Vamos lá, ó. Outra coisa, quando eu estiver usando Ashuras para representar algo, eu tiver que colocar uma cota sobre esse meu material, eu vou usar essa linguagem aqui, ó. Eu tenho uma pequena interrupção para a inserção desse numeral e depois eu continuo usando as Ashuras normalmente. Vocês conseguem perceber, ó, que é como se eu tivesse um pequeno adesivinho que eu venho e colo em cima das minhas Ashuras, isso causa uma pequena interrupção dessa continuidade de linhas, e depois eu sigo vida normal. Dá para entender? Sim. Tranquilo até aqui? Ó, olhando esse desenho, do jeito que ele está colocado aqui, ó, você vê que eu tenho duas Ashuras diferentes, ó. Eu tenho uma, ambas estão para o mesmo lado, ó. Só que elas são, essa aqui está espelhada com essa, só que elas têm espaçamentos diferentes. Estão vendo que tem espaçamento diferente? Qual desses objetos está mais próximo do observador? Qual Ashura está mais próxima? Aqui tem maior espaçamento. Essa da borda ou essa do meio? Qual que vocês acham que está mais próximo? A do meio. É a do meio. Por que a do meio? Porque a espessura da linha dela é mais larga. Espessura da linha mais larga. E vocês perceberam que as linhas que compõem a Ashura, elas estão com espaçamento menor? Isso é um truque que a gente usa para simbolizar que esse elemento está mais próximo. E a gente pode usar isso em desenho curvo, tá? O que eu faço? Quando eu tenho, por exemplo, eu vou ter um... Deixa eu voltar aqui atrás que eu vou achar um elemento curvo para mostrar para vocês. Esse aqui, ó. Todo mundo concorda comigo que essa parte do meio aqui, que ela é curva? Todo mundo concorda? Onde eu estou com o cursor do mouse no centro da peça aqui, todo mundo concorda que essa partezinha aqui, esse retângulo, ele é uma curva? Sim. Sim. Ó, e como que eu faço para representar essa curva em vista? O que eu teria que fazer nessa parte para mostrar que esse desenho ele é uma curva, sem usar perspectiva? O que eu teria que fazer? Quem arrisca? Quem arrisca, gente? Eu posso fazer isso daqui por meio de Ashuras. Se eu colocasse Ashuras na vertical, eu conseguiria mostrar que esse desenho é curvo. Como que eu faço isso? As Ashuras que estão no meio, bem no meio aqui no eixo, na parte central, elas ficariam umas próximas das outras.
Conforme eu fosse afastando do centro, fosse indo para as bordas, esse distanciamento entre uma linha e outra ele ia sendo aumentado. E aí, isso ia transmitir a sensação de que esse elemento ele é curvo, ele está fazendo essa curvatura nessa peça. Dá para entender? Dá para entender isso, sim ou não? E aí, gente, ó, para a gente finalizar, eu trouxe alguns tipos de achuras para cada um dos materiais, para vocês se familiarizarem com cada tipo de representação que são empregadas para os materiais. É lógico que isso aqui é um pequeno apanhado, tá certo? Isso é um pequeno resumo de tudo que está disponível para a gente poder representar. Oi? Alguém falou alguma coisa? Não? Então, ó, isso aqui, essa tabela está nessa norma de achuras. Essa daqui não tá, mas existem vários documentos aí na internet que tem esses tipos, ó. E essas, inclusive, muitas delas são padrão do AutoCAD, tá certo? Então, ó, isso aqui é tipologia de concreto, é um dos mais usados. A madeira, ela também é muito usada, esse aqui é os veios da madeira. A terra, a gente costuma usar esse tipo aqui. E aí nós temos outros, ó. O aço, a gente usa esse tipo aqui. A gente vai ver mais alguns. O concreto, de novo, concreto, tá? Alguns elementos líquidos, a gente pode usar essas daqui. Então, tem uma série de linguagens técnicas que a gente pode adotar. Então, como eu já disse para vocês, o princípio da nossa disciplina é o quê? Conhecimento aplicado, sim. Agora a gente vai fazer um exercício. A gente vai aplicar o que a gente viu aqui agora de achuras e de cortes, a gente vai fazer um exercício. Eu tenho aqui, ó, esse é um exercício já resolvido. Isso aqui é para mostrar para vocês como seria a ideia de corte, tá? Eu tenho um corte transversal, que é esse que ele vai passar aqui no menor sentido, que é o corte AA. E eu tenho depois o corte longitudinal, que é o que vai passar no maior sentido, que é o meu corte AB. Vocês vão representar, fazer o corte, vocês não vão fazer essa perspectiva, tá? Essa perspectiva aqui não precisa ser desenhada. Vocês vão apenas desenhar o corte dessa perspectiva. Vocês vão olhar essa perspectiva, vocês vão imaginar como seria ela cortada. Tá? E vocês vão desenhar ela numa escala 1:50 na folha de vocês. Aqui é ela um pouco maior com as dimensões, ó, de cada uma das peças. O resultado final dessa minha perspectiva aqui, ela precisa ser alguma coisa como isso. Vocês entenderam isso aqui ou não? Todo mundo entendeu? Fica um silêncio. Não entendi, Tem que fazer professor. cota. Oi? Tem que fazer as cotas. Tem que fazer as cotas. Completo. Mas não teria que desenhar ela daquele jeito lá, só que cortar dos pés? Como assim? Mostrando ela de frente e de lado ao mesmo tempo, perspectiva. Não. A perspectiva, gente, não é para fazer. Eu vou até escrever aqui, ó. Observação. Não necessita desenhar a perspectiva. Somente o corte. O Professor, corte só em do 2D, desenho. né? Não precisa dessa... Oi? Tipo, é só desenhar ela em 2D, tipo, de lado ou de frente, né? Ou os dois. Ó, o teu desenho, o resultado final do seu desenho, ele tem que ser isso aqui, ó. Entendi. Corte A, corte B. Isso é o resultado do desenho. Não precisa desenhar essa perspectiva. Nós teremos uma aula só de perspectiva.
Eu preciso Professor. colocar os tamanhos também ou não? Tipo, que nem tá na imagem? Isso, você vai fazer você vai cotar ela aqui, ó. Você vai dizer quanto que tem isso aqui, quanto tem isso aqui, a distância entre um e outro. Vai colocar corte aqui, A, e aqui embaixo, escala. 1 para... É pra entregar Assim quando foi isso aí, ô feito. professor? Oi? Pra entregar quando? Escala 1 para 50. Ó, o ideal seria que vocês fizessem já para a semana que vem, porque daí se a gente tiver algum tipo de dúvidas, aí é mais fácil a gente tirar em sala de aula. Entendeu? Porque esses desenhos, vocês vão entregar todos eles no final do bimestre e a gente vai fazer a avaliação igual a gente fez no primeiro bimestre. Tem o distanciamento dessas linhas da Ashura? Esse distanciamento aqui, ó, não tem, na verdade, mas isso aqui você vai dizer para mim quanto é. Essas coisas, esses distanciamentos aqui eu queria que vocês pesquisassem. Certo? Dúvidas? Difícil? Como que é Professor. fazer da Ashura? Vamos lá, um de cada. Vai o Lucas primeiro. Como que é pra fazer da Ashura? A Shuri você vai fazer ela em 45. Ah, gente, ó, importante isso aqui, ó. Para fazer essa Shura aqui, vocês vão usar aqueles quadros de 45. Sabe aqueles quadros que vocês pouco usam? Vocês vão usar ele para fazer os 45. Porque daí aqui é o seguinte, ó. Vocês vão colocar a régua paralela, você vai vir, vai apoiar o esquadro aqui na régua paralela, e aí você vai só movimentando o esquadro, vai fazendo essa Shura paralela uma à outra. Deu para entender? Não entendi esse final aí, não. Aqui, ó, você vai vir, quer ver? Eu vou fazer um esqueminha aqui. Ó, faz de conta que essa folha aqui, ela é a tua prancheta. Tá certo? Ó, faz de conta que isso aqui é a tua prancheta, ó. Tua prancheta lá, isso aqui é a tua régua paralela. Aí, o que você vai fazer? Você vai pegar o teu esquadro de 45 graus, que é esse esquadro, esse aqui. Aí você vai vir com o teu esquadro, você vai apoiar ele na tua régua paralela aqui, ó. E aí você vai vir com a tua lapiseira e desenhar em cima do teu esquadro essa linha aqui, ó. Fez a primeira linha, você movimenta o esquadro um pouquinho para a esquerda, faz a segunda, terceira e vai riscando. Deu para entender? Isso é só pra parte que tá vermelha, né? Isso é só para a Ashura. Ah, beleza. Faz de conta, ó. Imagina aí. Vamos usar um exercício de imaginação, ó. Faz de conta que isso aqui seja a sua folha, ó. Faz de conta que isso aqui é a sua folha. Isso aqui é a folha. O branco é a tua mesa. Se a azul é a régua paralela, isso aqui é teu esquadro, ó. Você vai desenhar esse desenho aqui dentro da tua folha. Você vem com a régua paralela, faz as linhas que estão na horizontal, vai movimentando a régua, vai desenhando, e aí depois você baixa a régua aqui, vem com o teu esquadro apoiado na régua e vai desenhando esses desenhos das achuras que estão em 45 graus, ó. Vai fazendo o desenho, vai movimentando e vai desenhando um a um. Você só tem que tomar cuidado do seguinte, todos os distanciamentos têm que ser igual, tá? Todas as distâncias necessitam ser iguais, não podem ser diferentes. Deu para entender? A gente que vai definir a distância ou já tem uma definida? Isso, vocês vão definir a distância, só que você tem que tomar cuidado com a escala. Você não pode, você vai perceber o seguinte, ó.
Se você colocar um distanciamento muito grande nessas achuras, você vai perceber que o teu desenho vai ficar fora de escala. Se você colocar um muito pequeno, ele vai ficar fora de escala também. Então, aí vai um pouco da sua sensibilidade. Você precisa achar um tamanho ali que fique próximo dentro daquela escala, fique proporcional com o teu desenho. Mais ou menos como está aqui, ó. Lembra o seguinte, ó. Linha mais grossa, porque ele foi cortado, ó. Essa parte aqui, ela é essa parte aqui, ó. Em cima e embaixo. Esse meio aqui, ele é vazado, tá? Essa partezinha do meio aqui, ela é vazada. Então, esses dois quadradinhos aqui, eles representam essa parte aqui, ó. Aí, esses 4 quadradinhos aqui, eles vão representar essas partes aqui, ó. É como se fosse um banquinho deitado, isso aqui. Entenderam, gente? Sim. Vou até duplicar isso aqui, vou deixar um desses daqui, tá? Esse desenho para vocês lembrarem depois, ó. Beleza. Ó, até deixar ele aqui, ó, pra vocês lembrarem depois da explicação. Deixa eu voltar esse aqui ao normal. Então, o resultado vai ser isso aqui, ó. Isso é o resultado, gente, ó. Difícil? Acho que não. Tranquilo? Zero. Então vamos dificultar um pouquinho mais, vamos passar o mais difícil. Ah, não. Tá de boa, sim. Ó, o outro que vocês vão fazer é esse daqui, ó. Os dois. Ô, professor, esses slides vai estar no sistema lá, né? Vai, vou postar lá para vocês, ó. Esse aqui vocês vão fazer na escala 1 para 25, ó. Certo? O resultado final tem que ser isso aqui, ó. Corte A. Corte B. Escala 1 para 50 esse também, né, professor? Esse é 1 para 25, ó. 1 para 25, beleza. Aí é 1 para 25. Deixa ele até em negrito aqui. Certo? Então esse aqui vai ser 1 para 25. Então esse aqui é o resultado, gente, ó. Tem que dar um desenho como esse. E aí, ó, tinha um outro exercício que era uma mesa de centro, né, uma mesa de sala, e outra que era uma mesa de bilhar. Eu vou tirar para vocês esse aqui dessa mesa de bilhar, vou deixar só de sala que tá mais fácil. Pode ser? Tranquilo, gente? Beleza. Como é que faz o último ali? Esse aqui é a mesinha de centro. Esse aqui não tem a resposta. Aí vocês vão ter que pensar. Aí é para quebrar a cabeça mesmo. Os vasos não precisam desenhar, tá? Vou até escrever aqui, ó. Uma observação para vocês, ó. Tem que desenhar essa perspectiva aí. Não. Desenhar os vasos e a perspectiva. Somente o elemento em corte, ó.
Vocês só vão fazer o corte exatamente como esse daqui. Tranquilo, gente? Dúvidas? Todo mundo ficou quietinho aí? Muita coisa. Ficaram preocupados? Um pouco. Esse é um dos... Eu acho que é um dos exercícios mais importantes que a gente vai fazer, gente. Esse realmente é bastante importante. Eu tenho 2 aulas ainda com vocês, que eu também julgo ser aí essencial. Uma aula vai ser sobre posicionamento de folha. Eu vou dar uma dica para vocês de como distribuir os desenhos de uma forma adequada dentro da folha. Tem algumas lógicas que a gente precisa seguir para o projeto poder ficar um pouco mais organizado. Professor, E aí, oi? é um desenho em cada folha ou pode ser tudo junto? Não, você pode fazer um exercício por folha. Tá bom. Certo? Em todos tem que fazer a cota? Oi? Em todos tem que fazer a cota? Isso, você vai cotar em todos. Deixa eu colocar outra observação aqui, ó. Professor, Oi? nesse do vaso aí tem um outro negócio ali de em marrom. Você pode voltar ali? Tem que Isso, desenhar. você não vai desenhar nada, só a mesa. Ah, tá, beleza. Isso é um livro, na verdade, que está em cima, tá? Você não vai desenhar nada não, só a mesa, ó. Vou colocar aqui, ó, não é necessário desenhar a perspectiva e nenhum objeto adicional. Todos os desenhos de corte deverão possuir cotas e pesos de linha. Colocar cotas, escalas, pesos de linha. Vou colocar assim, ó, não desenhar. Oh, Jesus. Colocar objeto adicional. Certo, gente? Dúvidas? Só uma. Diga lá. O que é mesmo peso de linha? Oi? Peso de linha, o que é? É a diferenciação de linhas. Ah, tá, terminei. Isso, espessura. Feitas com as lapiseiras. Beleza. Deve conter carimbo, margem e paginação de prancha. Certo? Paginação é aquela numeração de prancha embaixo que tem no carimbo.
Tranquilo até aqui? Dúvidas, gente? Oi? Passar mais tarefa? Não entendi. Você vai passar mais tarefa? Não, só essa daqui. Vocês têm dúvidas? Eu acho que não. Qual a Tranquilo? última que pode surgir? É interessante que vocês comecem a fazer. Quando a gente começa a fazer, aí que as coisas vão começando a ficar um pouco mais claras. De começo, assim, fica, às vezes a gente assusta um pouco, né? Mas quando a gente começa a fazer, fica bem mais tranquilo. Tá certo? Tem algum aluno da computação que entrou agora, sem ser o Vitor? Tem um outro, eu acho. Esqueci o nome dele. É eu. Eu também entrei É o agora. Alexandre E o Lucas. e o Lucas. Isso. Ah, faz o seguinte, então. Ao final da aula, vocês permaneçam aí na sala para a gente ver como fica a questão dos trabalhos, pode ser? Beleza. Pode ser, então. Gente, mais alguém tem alguma dúvida? Nota bem. Não? Então, por hoje, nós encerramos. Pessoal, eu vou terminando a aula aqui, eu vou gerar um PDFzinho e já vou disponibilizar lá no sistema para vocês. Beleza? Então, ó, combinado, não esqueçam de preencher o formulário lá, pelo amor de Deus, por favor. Dependemos bastante daqueles formulários para a gente poder organizar a aula de vocês. E muito provavelmente o nosso próximo encontro, na próxima quinta-feira, vai ser em sala de aula. Certo? Aos que forem, nos vemos na Uningá. Professor, é chamado. Isso, estava esquecendo bem que você me falou. Por favor, pessoal, insiram aí no nosso bate-papo, como de costume, o nome de vocês e aí o curso, cada um pertence. Vamos lá, rapidinho, 2 minutos aí para a gente fazer isso. Pessoal, eu gostei bastante dos trabalhos de vocês, achei que vocês foram bem, sabia? Nesse primeiro bimestre, o resultado foi bom. Assim, existem algumas coisas que a gente consegue melhorar, mas isso, conforme a gente for desenvolvendo e for desenhando, com certeza vocês vão evoluir bastante. Mas o primeiro resultado foi muito bom. Vocês estão de parabéns todos. Certo, pessoal? Então, por hoje é só. Encerramos aí essa nossa aula. Fiquem com Deus, um forte abraço. Só os meninos aí da computação permanecem. Até logo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Professor, é pro pessoal da computação ficar? É os rapazes que entraram agora, acho que foi o Alexandre e o Lucas, né? Ah, só os novos, só. Isso. Ah, não, demorou. Para a gente ver como fica os trabalhos. Pessoal, vamos lá então. A primeira semana de vocês no curso? Eu comecei agora. Foi sexta-feira, eu acho que comecei. Vocês vieram de qual curso? Eu tô começando agora mesmo, sabe? Eu fiz ano passado, mesmo curso na Uningá mesmo, só que eu tive que trancar. Ah, se trancou. Eu tranquei. Eu fiz o primeiro e segundo bimestre, ano passado. Ah, entendi. Então você viu algo parecido já? Então, eu vi, mas não lembro. Faz parte, acontece. Eu vou falar para vocês, gente,
A mesma coisa que eu falei para o Vitor. O Vitor, ele acabou de entrar também. Ele me procurou um pouquinho das provas. Vocês chegaram a fazer prova ou não? Não. Vocês vão fazer a sub daí? Então, o coordenador tava conversando comigo que ele tava preparando os negócios, só que eu não sei o que ele ia fazer ainda. Eu tava esperando o coordenador do curso falar comigo. Ah, entendi. Ele ia falar com a diretoria e eu tava esperando a resposta dele para todas as matérias que ele quer fazer, né? Entendi. Ó, o que eu fiz com o Vitor, eu conversei com a professora Cláudia. Quando o Vitor entrou, eu conversei com a professora Cláudia, e aí eu conversei com ele também. Né? Ele gostou da proposta, e aí a professora Cláudia me autorizou a fazer. O que eu propus para ele? Ele entrou um pouquinho antes da prova. E aí, as nossas aulas do primeiro bimestre, se vocês entrarem lá no ambiente online, então todos disponíveis na íntegra, assim. Gravei todas, então todos os exercícios estão lá, tem os próprios slides, às vezes eu coloco lá e disponibilizo. Então ele entrou na semana de prova, eu combinei com ele, ele fez a minha prova agora, né, já até corrigi, lancei a nota, e aí as notas dos trabalhos acabaram ficando em aberta. A disciplina de desenho técnico, ela tem peso maior em trabalho, então assim, a gente tem 7 pontos de trabalho, 3 de prova. Desses 7 pontos, 1 ponto é de uma atividade que a gente chama de atividade integradora. É uma atividade que é institucional. Então, todos os cursos da Uningales têm essa atividade integradora. Então, teoricamente, a nota de trabalho ela vale 6 pontos. Né? Então, o total mesmo são 6 pontos. Eu combinei com o Vitor que daí, então, ele entrasse, acompanhasse as aulas que já estão disponíveis lá, os trabalhos que foram ministrados aí nesse primeiro bimestre, e eu deixei a nota dele aberta. Então, a nota desse primeiro bimestre dele, ele lancei a nota de prova e nota de trabalho, por enquanto, ele não tem. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai me entregar os trabalhos do primeiro bimestre junto com o do segundo. Entendeu? Entendi. Então, assim, todos os trabalhos que a turma fez até agora, ele vai ter um tempo menor, né? Ele vai fazer nesse segundo bimestre, então ele vai fazer o primeiro e o segundo, e no final do segundo bimestre, lá em junho, se eu não me engano, no final de junho, ele entrega o trabalho dos 2 bimestres, aí eu corrijo e lanço a nota. Aí eu queria ver com vocês, se ficar bom, acho que a gente pode fazer igual. Eu acho que pode ser. Pode ser, acho que dá certo. Acho. Pode ser? Tranquilo? Pode. Porque daí a gente já encaixa. É possível que essa prova, como vocês perderam, é possível que vocês tenham que fazer ela na sub, tá? Que daí vai acontecer em julho. É possível que seja assim. Para ele poder substituir essa nota. Mas aí, em questão dos trabalhos, daí se vocês quiserem, a gente pode fechar assim. Só que daí, assim, conforme vocês forem fazendo, eu quero que vocês vão tirando dúvida, acompanhem, tá? Aproveitem as nossas aulas aí. Sentiu dificuldade, dá um grito aí que a gente resolve. Tá, o e-mail do professor, ele fica no sistema lá? Ó, vou passar aqui, peraí. Tá, eu vou copiar aqui também, né? Aqui, ó. Esse é o e-mail. Ah, pessoal, outra coisa. Eu fico toda quarta à noite. Quarta, no primeiro horário. Depois eu tenho quinta, no segundo horário da noite. Ambos da noite, tá? Noturno. E na quarta de manhã, às 11 horas da manhã, eu tenho disponibilidade de algumas disciplinas APA. Então, na quarta-feira é na Engenharia Civil, com projeto arquitetônico, e daí na quarta de manhã e na quinta noite é na arquitetura. Se vocês tiverem dúvidas, nesses dias aí, vocês podem me mandar, eu fico online, vocês podem me mandar um e-mail, que daí eu entro no sistema de vocês lá, e lá, não sei se vocês já acharam isso, mas tem um chat que é como se fosse um bate-papo lá dentro.
E aí a gente consegue conversar mais próximo, mais rápido, assim, para tirar dúvidas. Acho que fica mais fácil. Entendi. Se vocês quiserem também, se surgir dúvida, vocês acharem mais fácil que o e-mail, vocês podem mandar a mensagem lá. Se eu não estiver online no momento, às vezes, quando eu não estou online lá, é mais fácil no e-mail, né? Mas mesmo se eu não estiver online no momento, assim que eu entrar, eu já respondo. Tá. Os trabalhos estão todos no sistema lá ou foi? Estão todos no sistema. No sistema, tá. Isso, a questão eu posso passar para vocês a relação aqui. Deixa eu pegar. A questão de materiais também. Estão no sistema, que é um material que a gente vai necessitar. Tem também. Tá. Isso é bom. Ó, lá no... Eu tenho umas coisas ainda que sobrou, mas não tenho muito, eu não lembro. Ó, o que eu posso dar uma dica para vocês? Vocês podem achar materiais baratos, bons até, com o pessoal que é veterano. Então, provavelmente o pessoal do segundo ano sempre vai ter alguma coisinha para vender. Esses grupos no Facebook tem bastante grupo de materiais de desenho, geralmente o pessoal vende barato, entendeu? E lá tem no sistema, tem uma listinha para a quantidade de materiais que a gente vai precisar. Tá. Nesse nosso primeiro bimestre, a gente teve um exercício de caligrafia. Ixi. Que é o primeiro exercício, ele tá lá. Depois tem um que ele é de figuras geométricas, que ele é um exercício de linhas, tá? Depois tem um exercício de escala. Você faz figuras mesmo geométricas, mas são para treinar escalas. Tem depois a projeção, tem os de cotas, são figuras também. Depois tem os de projeções. As projeções, você vai escolher na sua casa uma cadeira e uma geladeira. E aí você vai fazer o desenho das projeções ortogonais desses móveis aí. Eu não tenho cadeira aqui em casa, não. Pode ser um banco? Pode ser. E aí, sabe o que você precisa fazer? Nesse segundo bimestre, provavelmente, os desenhos eles vão ser entregues impresso, tá? A gente já vai estar em sala de aula mesmo, então eu vou pedir para vocês encadernarem as folhas e entregarem. Mas o do primeiro bimestre, você precisa tirar uma foto de tudo, de cada desenho, e aí você vai montar um arquivo PowerPoint. E me encaminhar daí no e-mail. Mas o exercício vai caminhar tudo junto no final do... No final do bimestre. Tá. Ó, isso aqui são atividades do primeiro bimestre, tá? Vou até colocar aqui, ó. Atividades primeiro B. Então tá ali, ó. Atividade do primeiro bimestre. É uma foto de cada desenho, montar um PowerPoint e encaminhar por e-mail. Tá. No exercício de projeções, você vai... você precisa colar uma foto do móvel que foi desenhado. No próprio PowerPoint. No próprio PowerPoint. Tá. Olha lá. Entendi. Para fazer a comparação, para poder saber se está certo ou não. Geralmente, todos que entregaram eu fiz isso, tá? O pessoal manda por e-mail e eu geralmente comento, daí cada exercício eu falo que tá errado, que tá certo. Entendi. Que precisa melhorar, né? Certo, gente? Combinamos assim? Certo. Beleza? Então aí, depois, na hora que vocês acertarem com a professora Cláudia, não sei se ela vai mandar vocês fazerem sub ou não. Então, você está esperando.
Oi? Eu tô esperando, ele falou que ia fazer dos trabalhos, ele ia fazer um calendário diferente, e a prova ele falou que ia ver como ia ficar, né? Daí eu tô esperando ele ver com os coordenadores, professor, alguma coisa assim que ele falou que ia ver. Entendi. E aí, nesse caso, quando os coordenadores falarem com vocês, aí você pode dizer que a respeito da minha disciplina a respeito do trabalho, a gente acertou para entregar no segundo bimestre. Entendi. Entendi. Aí fica só a decisão da prova. Se eles mandarem vocês fazerem uma prova agora, aí a gente faz uma prova, senão depois vocês fazem a sub. Uhum. A próxima aula já vai ser na quinta já, né? Isso, na quinta, primeiro horário. Vai ser lá no laboratório ou vai ser na sala de aula? Na sala de desenho. Na sala de desenho mesmo, né? Isso, a gente sempre vai usar a sala de desenho. Eu fui ano passado lá, eu lembro de que foi, né? Vou me lembrar. Não, em sala de aula não dá muito certo, né? Não serve, na verdade. Não tem muita função. Então a gente tem que usar no de desenho. Uhum. Beleza, gente? Beleza. Então é isso. Aí vocês acessem o Moodle lá, tá tudo disponibilizado certinho. Essa aula de hoje, provavelmente amanhã eu já coloco. E daí, qualquer dúvida que vocês tiverem, me manda uma mensagem aí e a gente vai resolvendo. Beleza, Tá. cara. Obrigado, Valeu, professor. isso. Obrigado. Boa noite. Obrigado, abraço, até mais. Boa noite, até mais.